Interessante, eu já volto no porquê que não podia ser com menos. O exemplo com menos vai ser um exemplo muito legal, só que eu faço daqui a 5 minutos. Vou fazer agora o com mais. Então não é essa sequência. O com mais, a sequência começa com n igual a 1. Isso aqui começa com 2, 3. N igual a 2 dá 5, n igual a 3 dá 9. É essa a sequência. E quando eu coloco mais aqui, fica maior. 5 minutos eu volto para aquele com menos. Então, 2 elevado a n mais 1 é maior que 2 elevado a n. Inverte. 1 sobre 2 elevado a n mais 1 é menor que 1 sobre 2 elevado a n. Porque quando eu somo 1, o termo fica maior. Quando eu tomo o inverso multiplicativo, inverte a relação de desigualdade. Ok? Esse aqui é maior. E esse é série geométrica. Esse é uma verdadeira PG. Quando eu perturbo um pouquinho o denominador somando, subtraindo 1, deixa de ser PG. Mas aqui tem uma PG verdadeira. Com razão, meio. Então, como a série 1 sobre 2 elevado a n com n de 1 a infinito converge, porque é uma PG de razão meio, segue o quê? Que aquela série ligeiramente perturbada, 1 sobre 2 elevado a n mais 1, converge também. Ficou claro qual é a ideia do critério da comparação? Se eu consigo uma série que é maior do que a minha e que converja, então a minha tem que ser convergente. O critério da comparação também serve para concluir que coisas são divergentes. Vou fazer uma lista aqui de divergentes. O inverso do logaritmo. Observe que eu fiz começar no n igual a 2. Não dá para começar no n igual a 1, né? Porque o logaritmo de 1 é 0, não podia estar no denominador. A série faz sentido eu perguntar se ela é convergente ou não. Não é, obviamente, divergente. O termo geral vai a 0. Passa no primeiro dos critérios. O termo geral vai a 0. Ln de n tende a infinito, 1 sobre tende a 0. Então a pergunta é razoável. Agora, como é que eu sei que essa série é alguma coisa? Eu tento comparar com uma série que eu conheça. Eu conheço a série 1 sobre n, que é a série harmônica. E a série harmônica é maior ou menor que aquilo? Ela é menor, porque olha só, o logaritmo de n é menor que n para n maior ou igual a 2. Isso é um fato básico lá do cálculo 1, né? Que o logaritmo tem crescimento pequeno, que o logaritmo cresce devagar, que o logaritmo cresce mais devagar que os polinômios. O logaritmo cresce mais devagar do que o polinômio n. Um jeito de fazer é fazer o limite do ln de n sobre n e mostrar que isso dá 0. Mostra que o ln cresce bem devagar. Como isso ocorre? Quando eu inverto 1 sobre ln é maior que 1 sobre n. Mas o que ocorre com a série 1 sobre n? Diverge. Aqui é maior, diverge também. Outra envolvendo logaritmo, que pode ser de 1 a infinito, não faz nenhum problema, porque eu coloquei o logaritmo no numerador. Se eu começar com 1, quer dizer que o primeiro termo é 0. O primeiro termo igual a 0 não vai interferir em nada na convergência ou na divergência da série. Essa também diverge. Pela mesma argumentação, pela mesma linha de argumentação. O termo geral dessa série também é maior que 1 sobre n. Agora, por outro motivo. Aqui eu usei que o ln era menor que n. Agora observa o seguinte. Ln
de um natural é sempre maior ou igual que 1. Para n suficientemente grande. Para n igual a 1, o ln de 1 dá 0. Então isso não é verdade. Para n igual a 2, ln de 2, como é ln, a base é e é maior do que 2, ln de 2 também é menor que 1. Mas ln de n é maior do que 1 para n maior ou igual a 3. A partir do n igual a 3, o ln é maior do que 1, porque o 3 é o primeiro natural que é maior do que a base. A base do ln é e. A partir do momento que você pega ln de alguma coisa maior do que e, o resultado desse cálculo é maior do que 1. Então, isso é verdade para n maior ou igual que 3. Então, ln de n sobre n é maior ou igual do que 1 sobre n. Aqui eu não inverti, hein? No exemplo anterior eu usei inversão. Eu tinha uma desigualdade que era menor, como eu tomei o inverso, ficou maior. Aqui eu não fiz nenhuma inversão. O ln é maior do que 1, então como esse numerador é maior do que esse, os denominadores são iguais, vale essa desigualdade. Como essa série é divergente, o que acontece com a da esquerda? ln de n sobre n é divergente. Se uma série diverge e a outra diverge, o produto será que diverge? A resposta é não necessariamente. E como filosofia geral, a gente não tem muitos teoremas sobre produto de séries. Vai ter um resultado desse tipo para séries absolutamente convergentes. Mais para frente eu vou falar disso. Para o teu exemplo, se você tiver duas séries que divergem porque o termo geral é grande, pode ser que no produto a nova série também seja grande. Mas existe uma série muito famosa que ela é divergente, ela vezes ela mesma é convergente, a série harmônica. Se você pegar a série harmônica e fizer ela vezes ela própria, vai dar 1 sobre n ao quadrado. E a série 1 sobre n ao quadrado converge, eu vou mostrar daqui a meia hora. Então, esse critério da comparação, ele é um critério extremamente rico, cheio de consequências, ele está na base de muitos outros critérios que nós vamos ver em seguida. Nós vamos ver uma lista de critérios, mas na hora que nós analisarmos os próximos, muitos deles estão na base do critério da comparação. Ele é um critério super importante. E o resumo é esse: se você tem duas séries e uma é maior que a outra, o termo geral é maior do que o termo geral da outra. Se a menor divergir, a maior diverge. Se a maior convergir, a menor converge. E nós estamos falando de séries de termos positivos. Vocês lembram que agora de pouco eu fui fazer o exercício 6 e eu me enganei e escrevi menos aqui. Então vamos dar uma olhadinha nessa série com o menos. Vamos ver uma coisa interessante. Então não é mais o exercício 6. Agora vamos imaginar aqui, estou fazendo uma discussão prévia. Imagine a série com o menos. O que aconteceria? Primeiro comentário, se aqui tivesse menos. Se aqui tivesse menos, as minhas desigualdades iam ficar alfabetadas. As desigualdades iam ficar assim. 2n menos 1 é menor que 2 elevado a n. Porque eu subtraí 1. Certo? Quando eu inverto, a desigualdade fica que 1 sobre 2 elevado a n menos 1 é maior do que 1 sobre 2 elevado a n. E aí eu quero usar o critério da comparação. Aí eu olho para essa série que está aqui. Essa série que está aqui é a menor. E ela é convergente. Então o que eu concluo? Nada. Porque quando a menor é divergente, quando a menor é divergente, a maior é divergente. Quando a maior é convergente, a menor é convergente. Agora, se a menor converge, eu não consigo dizer nada sobre a maior. Natural, intuitivo isso. Por que eu não consigo dizer nada? Porque eu não sei o quanto que ela é maior. Tenho duas sequências numéricas, uma é maior que a outra. A menor converge. Ótimo. A série da sequência menor converge. Essa outra que é maior,
Eu não sei dizer se converge ou não, porque eu não sei se ela é muito maior ou pouco maior. Se ela for só um pouquinho maior, pode ser convergente. Se ela for muito maior, pode ser divergente. Estamos juntos? Nesse exemplo concreto, pegar uma série geométrica, que é o inverso aqui do potências de 2. Potências de 2 cresce bastante. Sabe que 2 elevado a décima é 1024. O fato de eu pegar 1 sobre 2 a décima, 1024, mais 1 ou menos 1, será que está afetando muito o tamanho desse termo? 1 sobre 2 elevado a décima é 1 sobre 1024. Se eu somo 1, subtraio 1, é 1 sobre 1023 ou 1 sobre 1025. A ordem de grandeza está mudando muito. E imagine que eu faça isso agora com valores de n maiores ainda. 1 sobre 2 elevado a 100. Somo 1, subtraio 1. Não é tão relevante, né, para a ordem de grandeza do termo. E, no entanto, o critério da comparação, por ter na sua hipótese que eu tenho que saber maior ou menor, desigualdade algébrica forte, tem que ter certeza que esse aqui é menor que esse aqui. Ele é muitas vezes difícil de manipular algebricamente, porque você não consegue estabelecer a relação de desigualdade que você queria. E o que importa não é a relação de desigualdade do detalhezinho de ser um pouco menor, um pouquinho maior. O que importa é a ordem de grandeza dos termos. É se o tamanho comparativo deles é de mesma ordem de grandeza. E aí eu tenho uma melhoria no critério da comparação. Eu vou enunciar agora uma outra versão mais útil do critério da comparação. Uma versão mais instrumental mesmo, que funciona melhor em muitos exemplos. Vou aproveitar, vou enunciar do lado do critério tradicional, para vocês poderem ver e até comparar os dois enunciados. Isso que eu vou enunciar agora chama critério da comparação no limite. Porque é isso que importa. Os primeiros termos da série não são relevantes para o fato dela ser convergente ou não. Os primeiros termos da série afetam o valor para o qual aquela série converge, o valor daquela soma. Se você tira os primeiros termos, diminui o equivalente aos primeiros termos no resultado da soma final. Mas o fato de ter uma soma finita ou não é afetada pelos primeiros termos. E o critério da comparação no limite expressa isso. Então, sejam duas sequências numéricas. Eu não vou exigir que uma seja maior do que a outra. A hipótese é que ambas sejam positivas. Para n maior ou igual que 1, ou 0, ou 5. A partir de um certo termo, todos sejam positivos. Faz o quociente das duas. Você tem duas sequências de termos positivos, então não tem zeros. Eu posso fazer a divisão. Faz o quociente e faz o limite quando n vai para infinito. E olha o limite da divisão de uma sequência pela outra, quando n tende para infinito. Imagine que esse limite assume um valor L. Vou fazer 3 itens. Primeiro, imagina que o L é um número real finito, não é infinito, e claro, positivo, porque é um quociente de números positivos, tinha que ser sempre maior ou igual a zero. Imagina que ele é estritamente maior do que zero. Depois eu vou colocar o que ocorre quando o L é zero e quando o L é infinito. Mas vamos raciocinar primeiro quando o L é um número. Então, as duas sequências, eu fiz o quociente, passei o limite e elas tenderam para um número. Imagine um número na sua cabeça, 10, 20, um número. Quer dizer o quê? Que no limite, nos termos não iniciais, nos termos finais, que é o que interessa para a convergência, nos termos finais, a ordem de grandeza entre a n e bn é comparável porque o quociente dá L. O que esse limite expressa? Que os termos finais da série AN são, em ordem de grandeza, L vezes maiores do que os termos da série BN. Não estou dizendo que o AN é igual a L vezes BN, mas o limite ser L
Quer dizer que a ordem de grandeza dessas duas séries se comporta assim, que a série AN é, em termos de ordem de grandeza, igual a BN vezes L. Se esse L é 10, é justo a gente pensar que o limite dos AN está tendendo para alguma coisa que é 10 vezes o limite dos BNs. Isso quer dizer o seguinte, que tá bom, um é 10 vezes maior do que o outro, mas e em termos de convergência das séries? Se uma converge, a outra também. Se uma diverge, a outra também. Porque a ordem de grandeza foi preservada por esse fator L. Então a primeira conclusão é essa. Se tem um limite L finito e positivo, então a série AN converge, se e somente se a série BN converge. Dois. Se o L é zero, eu tenho uma conclusão mais fraquinha. Se o L é zero, é porque a de cima é muito menor que a de baixo. Se o limite é zero, é porque a ordem de grandeza da de cima é menor que a ordem de grandeza da de baixo, tanto que o limite está dando zero. Então imagina que a de cima é menor. A conclusão aqui é a seguinte: se a de cima for divergente, e ela ainda é menor que a de baixo, então a de baixo também é divergente. Então, se a N diverge, então BN diverge. E se ela é infinito? Quer dizer que a de cima, em termos de ordem de grandeza comparado com a de baixo, a de cima é bem maior, né? Porque o limite do quociente está dando infinito. Então o que está em cima é maior. Então se o de baixo for divergente, o de cima, que é maior, também será divergente. São duas conclusões bem simples e são mais fracas do que a conclusão 1. A conclusão 1 é que é importante, porque ela garante um se e somente se, convergente ou divergente. Isso resolve o problema daquele exemplo que eu usei há 5 minutos para motivar, o 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Porque agora eu olho para esta série e observem como eu mudo de estratégia. Quando eu tinha o critério da comparação inicial, qual que era minha estratégia? Eu olhava para esse termo geral e eu começava a procurar mentalmente com quem que eu vou comparar em termos de maior, de menor, tem que ser uma relação de desigualdade. Agora, com o critério da comparação no limite, eu não quero saber se é exatamente um pouquinho maior ou um pouquinho menor, eu quero saber que tenha a mesma ordem de grandeza, cujos limites sejam comparáveis. E que, é claro, eu saiba se converge ou não. Então, eu olho para esse novo termo geral, falo, esse menos 1 não é relevante. Quando o n ficar grande, tendendo a infinito, esse 2 elevado a n é que prevalece. E esse menos 1, a mais ou a menos contra o 2, a potência de 2, ele vai perdendo efeito. O que prevalece é 1 sobre 2 elevado a n. 1 sobre 2 elevado a n eu sei o que é. É uma série geométrica, convergente. Então eu comparo essa com 1 sobre 2 elevado a n, mas não de saber se é maior ou menor, de olhar o limite no infinito, limite do quociente. Eu faço esse quociente, limite para n tendendo a infinito, série que eu vou usar como série comparadora, 1 sobre 2 elevado a n, com a série que eu tenho em mãos, 1 sobre 2 elevado a n menos 1, qual vai para o numerador, qual vai para o denominador? É escolha sua. Você vai colocar a série que você está usando como comparadora no numerador ou no denominador, tanto faz. Faço esse limite. Nesse exemplo concreto,
Fica fácil escrever 2 elevado a n menos 1 sobre 2 elevado a n. Quanto que é esse limite? Função é um quociente, valem os termos dominantes, 2 elevado a n contra 2 elevado a n, esse limite é 1. Então, esta série converge, sei somente se a série 1 sobre 2 elevado a n converge. Como a 1 sobre 2 elevado a n é uma PG de razão meio, então... Esse critério é extremamente útil. Ele dá uns instrumentos para calcular uns exemplos bastante interessantes. Vocês vão ver como que é natural usar o critério da comparação no limite. Pega a série cujo termo geral é seno de 1 sobre n, n de 1 é infinito. Quando n vai para infinito, 1 sobre n vai para zero. E o seno de um argumento que está tendendo a zero, o seno também tende a zero. Seno de zero é zero, a função seno é contínua. Aquele termo geral vai para zero. Nós estamos nos casos que não são óbvios. Quando eu falo para vocês de uma sequência ou da função seno tendendo a zero, com quem que a gente sabe que a função seno se compara? É um resultado super importante dentro dos estudos de cálculo. A própria função. Com a própria função. Isso é uma coisa super... Está lá nos fundamentos do cálculo e das aplicações. Para valores pequenos do arco, o seno de x tem a mesma ordem de grandeza que x. Vocês usam isso em estudos de física para trocar em equações de movimentos oscilatórios. No meio da modelagem se troca o seno pelo arco e opera com isso sempre. Para valores pequenos do ângulo, o seno é comparável com o próprio ângulo. Então, quando você olha para aquela série seno de 1 sobre n, qual é a série com que a gente pensa para comparar? A série harmônica 1 sobre n, que nós sabemos se ela é convergente ou não. Sabemos que ela é divergente. Então, vamos comparar com a série harmônica. Mas eu não quero ficar sabendo se é maior ou menor. Até a gente sabe qual é a relação de tamanho entre o seno e o ângulo. Mas eu não preciso saber exatamente o maior ou menor. Basta eu fazer o limite para n tendendo a infinito, seno de 1 sobre n contra 1 sobre n. Alguém tem alguma dúvida sobre quanto vale esse limite? Igual a 1. Então, como essa diverge, então acho que não entendi muito bem como exponencial é entre b, porque os dois são maiores que zero, mas não existe relação entre eles. não. Não. Como é que é seu nome? Jéssica. Jéssica, sua pergunta é exatamente a essência do critério da comparação no limite. Você não precisa saber no detalhe fino se há uma relação de desigualdade entre uma e outra. Basta você saber que tem a mesma ordem de grandeza. Basta você saber que o limite no infinito é um número. E nem importa se esse número é 1 ou 5. Basta saber que é um número. É exatamente essa a força do critério da comparação no limite. Que ele nos livra de ter que fazer o detalhe fino do maior-menor. Eu não precisei, para tirar essa conclusão, me lembrar da relação entre seno e ângulo. A gente pode até fazer, descobrir como é que é mesmo que funciona isso. Quando nós temos arcos pequenos na circunferência trigonométrica, aqui está o arco x, lembra que medido em radianos, isso é o comprimento de arco, a circunferência trigonométrica tem raio 1, então a medida disso em radianos é igual ao comprimento de arco. Esse é o comprimento do arco, aqui está o valor do seno,
Então, nós sabemos que seno de x é maior que zero. Se eu pegar um x maior que zero e menor que π sobre 2, um x no primeiro quadrante, o seno é maior que zero. E quem que é maior? É o seno ou é o x que é maior? É o x. Então, o seno de x é menor que x. Quando eu inverter... Então, quando eu pegar o seno de x, então o seno de 1 sobre n é menor que 1 sobre n. Então, eu não tinha feito essa análise, porque eu não preciso fazer. Estou fazendo por conta da sua pergunta, mas olha como funciona certo. Se eu fizer a análise refinada do saber o maior ou menor, gasto meu tempo fazendo essa análise. Aí eu descubro que o seno de 1 sobre n é menor que 1 sobre n. Como essa é divergente, eu não concluo nada. E é exatamente disso que o critério da comparação no limite nos livra. Se fosse maior, eu teria resolvido, né? Porque aí eu concluiria que era maior que 1 sobre n, então diverge. Mas por azar deu menor. Só que eu não preciso de nada disso, porque eu sei que a ordem de grandeza é a mesma. E é isso que o critério diz. E tanto faz quem se põe em cima, quem se põe embaixo. Porque o grande força está no item 1, tende para um número. Se você trocar, vai tender para o inverso e a conclusão vai ser a mesma.